Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Marketing em 20 Minutos. Hoje, especialíssimo, que a gente está aqui com convidadas especialíssimas também, com minhas colegas da Up Branding. E hoje a gente vai falar sobre identidade visual. Eu sou a Ana Elisa Souza. Eu sou Fábio Bandeira de Mello. E as meninas podem se apresentar. Na verdade, vamos fazer essa apresentação delas. Vai, Fábio, fica à vontade. De fato, duas feras aqui para falar sobre identidade visual, né? Vamos começar aqui pela Karen, que está do meu lado já, né? A Karen Pereira, que é publicitária há mais de 5 anos, tem as mais bonitas identidades visuais que eu já vi da minha vida. Sim, só sim. É a produção dessa moça. Muito bem-vinda, Karen. Obrigada, gente, pelo convite. E temos aqui também a nossa queridíssima Uli Albuquerque, que é designer gráfico, tem mais de 8 anos de experiência dentro dessa atividade, faz parte do nosso time de atendimento da Up Branding, dá essa visão bem mais uau, né, em relação a todo o atendimento. Seja bem-vinda, Uli. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a gente tem muita gente para falar e muito assunto interessante para ouvir, eu vou já logo meter o pé na porta, já vou perguntar para a Karen ou para a Uli, quem se sentir interessada, né, à vontade para responder, o que é uma identidade visual e por que é tão crucial para uma empresa ter uma identidade visual. Então, eu vou responder essa primeira pergunta de o que é uma identidade visual. Identidade visual, ela é uma construção de vários elementos gráficos. Eu acho que é por isso também que o nome da nossa profissão é designer gráfico, né? Que a gente confunde muitas vezes a identidade visual só com o logotipo. Sim. Não, o logotipo faz parte de uma identidade visual. E, às vezes, a gente confunde também com marca. Não, marca é um troço muito maior que abrange tudo isso. Mas a identidade visual ela é um conjunto de elementos gráficos. E aí a gente tem tipografia, a gente tem cor, a gente tem padronagem, a gente tem o símbolo em si. E a gente consegue colocar até o mascote aí nesse meio, dependendo do seu nicho. Mas, em resumo, a identidade visual é isso aí. Maravilhoso. E por que é tão crucial, Karen, uma marca ter uma identidade visual? Porque a identidade visual cria um conjunto de comunicação visual. A comunicação que aquela marca se direciona ao seu público. Todos os pontos de contato que aquela marca tem diretamente com o público vêm através da sua identidade visual também. No caso, o logotipo, cores e outros elementos fazem parte dessa comunicação visual toda. É legal a gente falar um pouquinho, acho que de cores também, assim, na verdade, assim, existem marcas que elas são icônicas e quando a gente vai falando só das cores... Você já sabe quem é. Você já sabe quem é, né? É impressionante isso, né? Como que é esse pensamento da tipologia de cores, Uli, em relação a essa definição? Sempre é pensado em cada identidade visual a questão da cor, desse detalhe, as cores têm significados diferentes. Dá uma explicada, uma explanada sobre isso, eu diria que daria até uma aula inteira, né, relacionado ao assunto. É um tipo de assunto que eu adoro, eu ministro aulas de branding, né, eu gosto de trazer esse tipo de assunto, mas queria aproveitar para você falar um pouquinho. Claro, então, nesse nicho a gente chama de psicologia das cores, né? Que é como cada cor ela se relaciona. Por exemplo, um ambiente de um fast food, ele não pode ter uma cor clara, uma cor neutra. Ele é feito para que as pessoas comam com velocidade. Ele é feito para que... Então, por isso que, geralmente, as grandes marcas de fast food elas são vermelhas, amarelas, são cores chamativas. São cores, inclusive, que a gente remete a cozinhas. Por exemplo, deixa eu trazer uma grande marca aqui. Eu vou falar simplesmente vermelho com uma onda branca. O que vem à mente? Coca-Cola. O vermelho com amarelo, um amarelo, um M amarelo, né? McDonald's. Foi falando do vermelho, né? Aí, Bob's, McDonald's, Burger King, tudo tem vermelho. O próprio azul do Meta, né? O Facebook, ele sempre usou o azul e ele nunca mudou. Sim. Então já é muito forte isso. Isso. Exato. E aí a gente tem outras cores. Por exemplo, eu vou usar aqui o logotipo do podcast. Ele é roxo com amarelo. O que o roxo ele traz? O roxo ele é uma cor vibrante, ele é uma cor dinâmica. Em alguns casos ele é uma cor até mística. Depende muito do nicho que você vai. O amarelo é radiante, é uma coisa que traz muita energia, que é muito inovador.
Foi o objetivo da Upbrand, foi esse, né? O roxo dessa parte imaginária, parte criativa, né? Foi um dos conceitos que a gente buscou trazer esse roxo para a Upbranding, né? E o Marketing 20 Minutos, ele espelha um pouco um desses pontos. Né? Que, inclusive, foi uma casadinha da Uli com o nosso outro designer da Up, né? O Matheus. Foi bem Isso bonitinho. mesmo. E aí, se a gente pensar no roxo, qual outra grande marca hoje em dia é roxa? Nubank. Eita, as duas falaram juntas. Fica na ponta verdade, da língua, né? Nubank. Então, Por que a gente vê muitas empresas voltadas para a área de saúde com verde? Porque é uma cor calmativa, é uma cor da natureza, é uma cor que traz aquela sensação de cura, de limpeza. Eu já ouvi falar que o azul, por exemplo, é muito usado, né? É quase que uma religião da área de... limpeza, higiene, né? Sim, engenharia. Imagina você ver uma marca de absorvente vermelha. Impossível, né? Não dá, né? Quero fazer uma pergunta aqui para a Karen. Eu estou tomando um pouquinho à frente aqui, mas, Ana, fica muito à vontade de perguntar, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para a Karen, ainda em relação a essa questão da identidade visual, porque isso é muito comum, essa dúvida. Identidade visual é o meu logo, né? E aí, não, existe todo um manual de identidade visual que muitas vezes é importantíssimo para que a marca tenha um padrão, né? Mas, ok, mas por que é importante, né? Ter um padrão, mas o que mais? Queria que você falasse um pouquinho, cara, em relação a isso. Bom, como a própria Uli já falou, que a identidade visual é muito mais do que o logotipo, o símbolo que é construído. Vimos aí vários outros elementos juntos a ele, que temos cores, tipografias, às vezes padronagem, às vezes outros elementos atrelados a essa identidade visual. E para que tudo isso entre em um consenso, seja bem utilizado, outros profissionais saberem utilizar todos esses elementos, é importante que exista um manual que vai ali dizer como cada elemento daquele pode ser aplicado, como cada elemento daquele pode ser utilizado. Você não vira um Frankenstein, né? Exatamente. Eu já vi muito disso. É raro, mas acontece sempre, como diria a Ana, né? Exatamente. E como que isso pode alterar, já puxando o gancho, né? Como que isso pode alterar a percepção de um cliente, por exemplo? Uma identidade visual bem estruturada, bem pensada, bem desenhada. Como que isso pode alterar nessa percepção? Existe essa alteração, na verdade, né? Pode alterar. Existe. Imagina, vamos tirar do contexto de imagem, vamos colocar no contexto de texto, como se o identidade visual fosse um texto. Imagina que você começa a usar palavras diferentes. Isso vai trazer um significado diferente, correto? Sim. Mas aí, quando você começa a utilizar os elementos corretos dentro daquele contexto, você vai ter uma melhor percepção do que está sendo dito. Ótimo. Por isso que é importante todo esse processo. Eu lembro disso, algumas pessoas que começam, né, ainda não têm uma identidade visual, não se ligaram ainda nessa importância, aí abrem, né, que às vezes é um inimigo do profissional, do designer e tal, mas eu não vou entrar nessa inimizade, não, do Canva, né? Mas o Canva tem vários formatos, aí já deu uma estremecida ali, né? Mas eu não quero que vocês falem do Canva, mas eu quero citar um processo do Canva que eles têm, naturalmente, layouts muito bonitos, né, sofisticados, atraentes. O problema é que as pessoas, às vezes, que bonito é esse? Aí usa aquele. Aí depois, que bonito é esse? E não tem nada a ver um com o outro. E quando você vê, é uma comunicação totalmente diferente que não cria uma identidade da pessoa. A pessoa não consegue se identificar com relacionado a isso. É interessante, só um minutinho, Uli, desculpa te interromper, só para aí já levanto a bola para você, que é justamente a palavra identidade já diz muita coisa, né? O que é por exemplo, você vai pensar sobre uma pessoa que você conhece e você vai descrever sobre ela, você vai falar muito sobre a identidade dela, quem é ela, como ela se comporta, como ela se veste, como ela fala, né? São vários elementos que compõem quem é a pessoa. É exatamente isso que a gente quer fazer, né, com a marca, com a identidade, com a empresa,
que está construindo a sua identidade visual. Estou falando alguma bobagem ou é isso mesmo? Não, você tá certa. Agora deixa eu só defender aqui o Canva. Ah, Porque, coisa olha, boa! Me surpreendi. vou defender. O problema não é a ferramenta, é quem utiliza. Como você de disse, maneira errada, eu né? olho isso daqui, eu gostei desse, mas eu também gostei desse. Eu não tenho um padrão, eu não tenho identidade. Agora, quando eu sei o que eu quero e aí eu começo a trabalhar só aquilo, eu peguei esse layout aqui que eu gostei, tá prontinho, beleza. Eu vou começar a usar coisas similares. Eu vou usar cores similares, vou usar fontes similares. E aí eu crio uma identidade, eu crio um padrão. Então, assim, o problema, eu poderia usar o Corel, eu poderia usar o Illustrator, eu poderia usar o Photoshop ou o Canva. Se eu não tiver um objetivo, vai ficar um salseiro. Exatamente. E a Ana falou uma coisa muito interessante falando sobre identidade. E o que começa a uma identidade? Quando a pessoa nasce, a primeira coisa que as pessoas querem como identidade é o... Nome. Exatamente. E o nome ele faz muito parte dessa identidade, né? E quando a gente está falando de estratégias, se a gente for utilizar o digital dentro disso, é mais importante ainda. Às vezes, um nome mal escolhido, você nunca vai receber uma encontrabilidade. Você nunca vai ser achado no digital, né? Às vezes, bota um nome muito sofisticado que as pessoas não sabem escrever esse nome. Você não é encontrado porque as pessoas escrevem errado o seu nome. E isso acontece, é raro, mas acontece sempre, né? Isso. Exato. E aí eu queria que vocês comentassem, né? Fiquem muito à vontade, em relação à questão da escolha do nome, né? Inclusive, a agência para o Brand tem um projeto que é o projeto de name. A gente ajuda empresas ou pessoas, profissionais, empresários, empreendedores, que têm dificuldade em escolher um nome para a empresa. E a gente utiliza toda uma bagagem técnica, que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas queria que vocês comentassem em relação da importância de, antes de começar a identidade, ter um nome bem forte que possa transmitir a melhor comunicação. Isso, então, como atendimento da UP, eu pego muitos projetos assim de name, né? E aí os profissionais, as pessoas, elas chegam pra gente com uma demanda. Ah, eu tenho esse produto ou serviço. Inclusive, a gente teve um agora que foi bem árduo, mas a gente conseguiu com sucesso. E aí, o nome. Eu vou usar um exemplo pessoal. O meu nome é muito difícil de escrever, então é muito difícil ser encontrado na rede. É tanto que a única Ulivânia que tem, que é o meu nome completo, no Instagram sou eu. E se eu uso um nome similar para a minha marca? Como que as pessoas vão me encontrar se elas não sabem escrever meu nome? Aí ou então eu tenho um público muito do interior, com um nível de alfabetização muito baixo, eu coloco palavras em inglês, em francês. Como que essas pessoas elas vão conseguir falar? Elas não vão saber. Até nomes de outras coisas, assim, produtos. E quando são produtos com nomes muito complicados, as pessoas mudam o nome. E eu perco a minha identidade. Então, comece pelo simples. Escolha sem pressa. Pense com calma. Que seja um nome que soe bem. A gente tem que evitar cacofonias, porque tem uns nomezinhos que, quando a gente vai falar, a gente fica virou pensando... outra coisa, né? Pode até ter um duplo sentido, Pois né? é. Que nome é esse? Por que alguém escolheria esse nome, sabe? Então, a gente tem que pensar com calma, com objetivo. O que é que eu quero passar com esse nome? Eu diria até, e com estratégia. Eu lembro de um nome, antes, né, eu sou bem antigo da agência aqui da Upper Brand, né, é antigo esse projeto de name. Na verdade, não foi nem um projeto de name que a gente fez, foi um projeto de presença digital, e quando a gente parou no diagnóstico, cara, tudo que a gente encontrava do nome dele era vinculado à Microsoft, né, à empresa, porque ele utilizava um termo do nome que era um produto da Microsoft. Ou seja, ele nunca seria encontrado. Nunca vai ser encontrado. Não tem como, a Microsoft é muito mais forte. E isso é importante. E esse nome eu adorei. Cara, bota no Google esse nome aí. Dá uma sacada nele ali. É um nome que aparece mesmo, que você consegue gerar essa encontrabilidade. Se não for, ignora esse nome. Entra no registro BR e bota lá www.nomeescolhido.com.br. É possível o registro? Não é, mas o .com é possível o registro? Não pode, mas tem 10 homônimos. Cara, tu vai tentar encarar esse nome com toda a dificuldade. Principalmente se for um homônimo já muito forte, né? Como é o caso da Microsoft, né? Ou não só homônimo, mas
alguém que faz o mesmo trabalho, né, que você. E às vezes tem a questão do registro, que é impossível registrar, o órgão máximo de registro é o NPI. Às vezes você acha um nome lindo, quando você vê, já existe um registro. E você pode ser penalizado depois. Então é algo muito, encarem, tão importante quanto a identidade visual é ter essa importância do name antes para fazer essa comunicação. Sim, até porque o nome está muito atrelado às escolhas que fazemos dentro do projeto de identidade visual também. Uhum. Então, é importante ter toda uma estrutura, ter uma noção do que está fazendo desde o momento de escolher o nome. Cara, eu quero aproveitar você aqui para a gente falar de um projeto que a gente teve aqui na UP, que é um cliente muito especial nosso, que é o Alcimar Monteiro, é o rei do forró, muito famoso, aqui, principalmente aqui no Nordeste, que foi um projeto de identidade visual feito pela Karen. E eu queria que ela falasse um pouquinho como que foi esse processo da construção, né, da identidade. E porque ela falando sobre esse processo do Alcimar Monteiro em específico, ela fala como é mesmo esse processo, né? Porque não é simplesmente qualquer pessoa que não entende do assunto ir lá, né? Abrir o Canva, fazer um círculo e botar alguma coisa, né? Exatamente. Então, tem todo um processo mesmo criativo e eu queria que a Karen contasse como foi esse do Alcimar. Depois eu convido vocês a entrarem, né, nas redes sociais do Alcimar, na própria redes sociais da Karen também deve ter alguma coisa lá. Na UP tem o projeto de identidade. No Instagram da UP, @UpBrand, depois entra. Tem o case lá, né? O case, a gente bota muitos cases dos nossos clientes e tem esse case, não é completão, né? Não tem tudo ali da identidade, mas tem algumas telinhas bonitinhas. Tem algumas coisinhas ali que, assim, ficou lindíssimo e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre como foi esse processo. É interessante você comentar, porque você hoje falou também sobre identidade como uma pessoa. E no caso do Alcimar Monteiro foi exatamente isso. Foi pegar uma pessoa e representar através de uma entidade visual. Não foi uma empresa, não foi um produto, foi uma pessoa. E eu precisei conhecer essa pessoa como o público conhecia. Então, eu fui escutar a música dele, eu fui pensar sobre passos da vida dele, como da carreira dele, fui conhecer um pouco mais a história dele, o que influenciou na construção das músicas dele, e daí eu trouxe isso tudo para dentro de conceitos, de ideias. No caso, a gente usou elementos da cultura nordestina. Então, tudo isso foram elementos básicos, mas que compõem todo o contexto que era a pessoa, que é a pessoa Alcimar Monteiro. Então, pode falar, Fábio. Esse conceito também funciona para as empresas, de modo geral. Com certeza, eu que tenho uma empresa aqui, como que é o processo? É dessa mesma forma? Há uma pesquisa aprofundada para entender ali. A gente sempre começa, a gente tem esse projeto dentro da agência, projeto de identidade visual. Se você quiser um orçamento depois, você fale com a gente aí. Né? Mas a gente sempre começa com um briefing, com uma série de perguntas, uma sabatina de perguntas para a gente entender até de forma visual o que agrada, o que não agrada. Geralmente até faz gravado isso para rever e tudo mais. Mas beleza, chegou esse briefing, chegou essa sabatina. E aí? É o momento de pesquisar. A gente pesquisa sobre o cliente, sobre o mercado que o cliente está inserido, sobre elementos que estão ali ligados não diretamente ao produto ou ao serviço daquela empresa, mas que estão dentro do nicho. Pesquisa sobre concorrência, principalmente, sobre o que a concorrência está usando, sobre como a concorrência usa a sua própria identidade visual. E daí vai ampliando essa pesquisa. Pesquisa de maneira visual sobre os elementos ligados ao conceito e, assim, depois partimos para o rascunho. Rascunhar ideias e vai outros processos da identidade. É esse mesmo processo com você, Uli? É esse mesmo processo. Eu monto um mood board, eu monto aquelas referências ali e aí eu vou rascunhar tudo. Depois que eu fizer aquele rascunho, eu vou passar para o software de edição. E aí, muitas vezes, quando eu coloco no software, o negócio não dá certo, aí eu tenho que voltar para o papel. Às vezes, o negócio está muito bonito lá, mas quando eu começo a colocar, a pensar nas cores, aí dá errado, aí eu tenho que voltar a estudar tudo do zero. Às vezes, até pesquisar de novo, né? Pesquisar tudo de novo. E aí, sim, eu acho que a chave é um briefing muito bem feito. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado como atendimento que eu faço briefing. É um briefing muito bem feito, porque quanto mais informações a gente consegue captar, mais fidedigno a gente vai ter aquela identidade visual. Olha só,
É coisa linda, mas o tempo acabou. É impressionante quanto é rápido, quanto é gostoso. É porque a gente fala muito também. Fazer essa conversa. Então, queria primeiro agradecer a participação de vocês duas, né? Muito obrigado, Uli. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado, Ana, também, que está aqui junto com a gente. Obrigada, Fábio. Tá? Sejam muito bem-vindas sempre aqui ao nosso podcast Marketing 20 Minutos. Né? A porta está aberta aí para sempre que quiserem participar aqui com a gente. Tá? Ana, faça o nosso desfecho. E você que queira saber mais sobre o mundo digital, ouça todos os nossos episódios. A gente está sempre aqui, semanalmente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.